Convidamos ao palco o professor doutor Marcelo Pinho Almeida, ele que é do IEE, que agora é Instituto de Energia e Ambiente, da Universidade de São Paulo, que vai trazer o painel sobre o panorama atual e futuro da normalização técnica associada à GD no Brasil. Bom, eu vou trazer hoje para vocês uma visão geral do panorama da normalização técnica no Brasil, tá? Tanto atual quanto o que se planeja fazer nos processos de revisão das normas, voltando, claro, para a parte de geração distribuída. Bom, provavelmente vocês já devem ter visto esses números, tá? No dia de ontem, tá? Várias vezes, inclusive. Tá? Aqui a gente tem a evolução da geração distribuída, o gráfico mostra a evolução da geração distribuída no Brasil. Tá? Ali em cima a gente tem uns números bem interessantes. Tá? A gente tem GD, hoje já está um pouco mais do que isso. Tá? Isso aqui foi feito no final de fevereiro, então nessa época 9,2 gigawatts de GD, 4,7 gigawatts de centralizado fotovoltaico. Então, a gente já tem aqui mais de 7%, um pouquinho mais de 7% da nossa matriz de geração, somando a centralizada e a GD, fotovoltaica. Tá? E essa potência já dá praticamente uma Itaipu. Né? Hoje, a gente, inclusive, já passou, né, a potência de Itaipu com geração fotovoltaica. Não vou entrar em detalhes aqui desses números, vocês provavelmente já devem ter visto. Eu vou chamar a atenção aqui para esse número aqui no final, tá? Que é a divisão da potência que a gente tem hoje instalada de GD fotovoltaica, onde a maior parte, quase 85%, é de microgeração distribuída, são sistemas de até 75 kW. Tá? São sistemas residenciais, sistemas comerciais, e são sistemas onde os usuários, né, os clientes, provavelmente são pessoas leigas no assunto, e é basicamente para esse público que se faz as normas técnicas, normalização técnica, porque é um público que não vai conseguir avaliar o seu próprio sistema, porque não tem esse conhecimento, então é importante ter um arcabouço aí de requisitos para que quem faz, projeta, instala os sistemas tenha um guia do que fazer e fazer bem feito. A gente viu ali no gráfico a evolução exponencial. A gente prevê que esse ano, se tudo der certo, né, a gente consiga dobrar a nossa capacidade instalada. E sempre o que se pensa, a maior parte do mercado, quando se pensa nessa expansão, normalmente é aquela parte ali de cima, né, legislação, regulamentação, que são extremamente importantes, porque definem as regras do jogo, né, na parte principalmente de mercado. Mas se pensa muito também nos outros itens ali, que tem a ver com o custo do sistema, tá? O preço dos componentes, o câmbio, que é muito importante, incentivos fiscais e financiamento, etc. Mas um outro ponto muito importante também é a qualidade desses sistemas. Não adianta a gente ter 10, 20 gigawatts instalados em geração distribuída, se daqui a 2, 3 anos vai tudo parar de funcionar porque foram sistemas mal feitos, mal instalados, mal executados e mal projetados. Tá? Então, a qualidade das usinas é muito importante para a gente não ter um boom, né, acelerado de instalações em poucos anos e depois a tecnologia perder confiabilidade porque está tudo dando problema. Então, a qualidade da usina, tá, ela traz essa diferença entre aquela produção estimada e os impactos do sistema, inclusive técnicos na rede elétrica, por exemplo, na fase de projeto, tá, e planejamento, com o que a gente vai ter na prática ali a produção real, os impactos reais. Tá? Então, a diferença do que a gente tem no projetado, né, no planejado para o real, tem muito a ver com a qualidade do sistema fotovoltaico. Tá? E a qualidade também da mão de obra, né, da pessoa que projetou o sistema, instalou o sistema. Tá? E é claro, como eu comentei, um sistema mal instalado ele tem uma série de consequências. Tá? Você vai ter um custo de manutenção elevado, porque vai ter que ficar toda hora fazendo algum reparo, reduz o desempenho, você gera menos energia, etc. Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas normas técnicas. Tá? Aqui são as principais, aquelas que são voltadas especificamente para sistemas fotovoltaicos. Existem, obviamente, outras NBRs, tá? Que também são aplicáveis a sistemas fotovoltaicos, mas não são normas diretas, tá? Feitas para componentes e sistemas fotovoltaicos. E é claro que a gente tem também uma quantidade enorme, né, dezenas de normas IEC, né, normas internacionais, que complementam aqui o nosso arcabouço de normas. Tá? Então, como é uma visão geral que a gente vai fazer hoje,
Eu vou focar aqui em 3 normas, tá? A 16149, a 16274 e a 16690, que para geração distribuída são as principais, digamos assim, são normas de sistema, tá? A gente tem aqui algumas outras normas de componentes, por exemplo, cabos elétricos, que são normas importantes também, mas em termos de sistema, essas são talvez as principais que a gente tem no Brasil, NBR, tá? Então a gente vai começar aqui pela NBR 16690, tá? Ela é bem conhecida, ela foi publicada em 2019. É a norma de instalações elétricas, né, de requisitos, né, de instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos. Então é uma norma cujo objetivo é estabelecer uma série de requisitos, tá, para a gente garantir um pouco aí a qualidade do sistema, a segurança do sistema, da parte de instalação elétrica, tá? Ajuda a atribuir responsabilidade, né? Assim como a gente tem, por exemplo, a 5410, se algum projetista faz alguma coisa errada, a gente consegue ver ali, seguiu a 5410? Não, então, responsabilidade, né, do projetista. A mesma coisa com a 16690. E o principal dela, tá, que seria esse penúltimo item aqui, que é especificar alguns requisitos de instalação elétrica que são específicos de sistemas fotovoltaicos por conta das características particulares da tecnologia, tá? E aqui, só para destacar, tá, aqui no final, aqui na figura, a norma é uma norma que trata do arranjo fotovoltaico, tá, que por definição da própria norma até a entrada ali, né, do circuito de aplicação, que pode ser um inversor, um controlador de carga, qualquer equipamento ou circuito que utiliza a geração fotovoltaica. Tá? Então, aqui alguns exemplos de características que são próprias da tecnologia fotovoltaica. Tá? A gente tem ali no canto superior esquerdo a curva IV de um gerador fotovoltaico. Tá? A gente vê que tensão e corrente são limitados. Tá? A tensão de operação, a corrente de operação, por exemplo, que fica ali naquele PM, tá? Projetando no eixo vertical, é muito próxima da corrente de curto-circuito, então a gente tem um sistema de corrente limitada. Como é corrente contínua também, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer e manter arcos elétricos, tá? Que aí tem uma série de problemas relacionados à segurança. Sistemas fotovoltaicos também têm uma característica interessante, que é uma capacitância parasita no gerador, e isso também tem uma série de consequências relacionadas à segurança. Então, tudo isso são características específicas de um sistema fotovoltaico que são cobertos pela 16690. Tá? Aqui tem algumas consequências diretas, por exemplo, interrupção de corrente contínua. Importante também aqui o DPS fotovoltaico, que é diferente, né, de um DPS, inclusive de corrente contínua. A forma como a gente faz o cálculo, o dimensionamento da proteção de sobrecorrente. Então, tudo isso tem na 16690. É uma norma que foi baseada inicialmente nessas duas IECs aqui, tá? IEC 62549 e IEC 60364, parte 7712, tá? Ela foi pensada para complementar a 5410, que é a norma clássica aqui no Brasil de instalações elétricas. E o foco do escopo dela, tá? São sistemas com mais de 100 watts, tá? E baixa tensão, ou seja, com menos de 1.500 volts. É uma norma que é relativamente extensa, mas ela é maior do que parece. Tá? A norma ela chama outras normas, então, por exemplo, ela chama a própria 5410, ela chama a 5419 para a parte de SPDA, ela chama a 6164332 para a parte de DPS, então ela ela é bem maior, tá, do que ela parece à primeira vista. Isso é muito importante. Ela está atualmente em revisão, tá? A revisão está sendo feita no GT fotovoltaico da Comissão de Estudo 003064-001 da BNT. A ideia não é reescrever a norma, é revisar os pontos que precisam ser revisados apenas, tá? E também talvez tenha algumas alterações de escopo, tá? Hoje ela é só do arranjo fotovoltaico, a parte CC, talvez integre também alguns requisitos específicos de sistemas fotovoltaicos na parte CA. E, bom, não tem tanto. Nesse momento agora, a revisão começou faz pouco tempo, tá? Então a gente ainda não tem assim muita coisa para falar sobre a revisão da 16690, a não ser que de fato o mercado já utiliza ela e utiliza muito, tá? Todo mundo que a gente conversa sobre essa norma tem alguma sugestão para fazer. Então o mercado já identificou muita coisa que precisa ser alterada na 16690 e é isso que o trabalho que está sendo feito agora na BNT.
Bom, outra norma muito importante é a 16274, tá? É a nossa norma de documentação, ensaios de comissionamento e avaliação de desempenho, tá? Então, aqui é um diagrama geral do que a norma trabalha, tá? Toda a parte de documentação, o que ela chama de verificação, que é a inspeção e os ensaios, tá? Tanto ensaios básicos de segurança básica, como ensaios um pouco mais complexos, como curva-IV e termografia. E, por fim, a avaliação de desempenho, que é para a gente conhecer como é que está o sistema, tá? Em termos de desempenho, em termos de caracterização. Então, o objetivo da 16274, basicamente, é garantir que o sistema foi montado corretamente, seguir o projeto, tá? É um sistema de qualidade, então é muito importante na inspeção também verificar a qualidade daquilo que foi utilizado. E na parte de avaliação de desempenho, a gente consegue caracterizar bem o sistema, inclusive possibilitando recalcular aquela produção de energia de acordo com as características reais do sistema fotovoltaico. Um ponto muito importante, logo no início da 16274, é a parte de documentação, tá? Muita gente passa um pouco batido essa parte de documentação, mas ela é muito importante, principalmente, como a gente viu, para a microgeração distribuída, que é a maior porcentagem, tá, da GD fotovoltaica no Brasil, que são pessoas que realmente, como eu comentei, os clientes, né, os donos dos sistemas, são pessoas leigas no assunto, então é muito importante deixar uma documentação, incluindo, por exemplo, o manual de instalação, manual de uso do sistema, né, como é que eu ligo, como é que eu desligo, o que eu faço em caso de emergência, etc. Toda a documentação de garantia, isso é muito importante, principalmente para esse público principal da GD fotovoltaica. A 16274 também está em revisão nesse momento, tá? Inicialmente, a que foi publicada em 2014, que é a versão vigente, ela foi baseada também numa IEC, a IEC 62446. A 62446 ela já foi revisada na IEC, hoje ela tem várias partes, tá? E a revisão aqui no Brasil ela está seguindo também esse rumo, ela vai dividir a 274 em várias partes, tá? Vai ter a parte 1, por exemplo, que são os ensaios e as inspeções e a documentação geral para qualquer tipo de sistema, para qualquer potência, né, de sistema. E depois as partes seguintes já vão ser ensaios mais específicos, por exemplo, a parte 2 vai ser a curva-IV, ensaio de curva-IV, a parte 3 termografia, a parte 4 desempenho, etc. Tá? Então aí fica mais fácil até aplicar a norma, tá? Hoje quando você aplica a 274, tem muita coisa aí para fazer, às vezes coisas que, dependendo do tamanho do sistema, não seriam nem necessárias ser feitas. Tá? Então a ideia de dividir em partes é justamente para ter uma parte principal, que se aplica a todos os sistemas, e depois, dependendo da necessidade, você vai aplicando algumas partes específicas. Tá? Na IEC também tem uma coisa interessante, tá? Essa 62446 tem uma parte que trata da parte de manutenção e operação de sistemas fotovoltaicos. Tá? Se avaliou que é um tema relativamente longe, né, da parte de comissionamento, ensaio de desempenho de um sistema fotovoltaico. Então, uma coisa que pode ser discutida no futuro também é uma NBR para operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Tá? Mas não vai fazer parte da revisão da 274, da 16274. Então, aqui alguns pontos, tá, que estão sendo considerados nessa revisão. Primeiro, como eu comentei, esse avanço na normalização IEC, que é a normalização internacional. Adequar os requisitos de ensaio, principalmente, para tecnologias que estão presentes hoje no mercado, que na época que a 16274, em 2014, ele praticamente não existiu no mercado, hoje já existe, e muito, por exemplo, microinversores, otimizadores, eletrônica a nível de módulo. Tá? Então é importante atualizar, principalmente os ensaios de comissionamento, quando você tem um sistema com esse tipo de tecnologia. Coordenar bem os requisitos com a 16690, a norma essa foi publicada em 2014, 5 anos antes da 16690. Então é importante fazer também essa adequação, algumas correções, e uma coisa importante também é melhorar bastante a parte dos requisitos de ensaio de termográficos, tá? Inclusive adicionando aí os requisitos para ensaio com drone. Bom, e por fim, a última norma que a gente vai conversar hoje é a 16149, essa aí é bastante conhecida, principalmente para quem trabalha com inversores, tá? É a norma de características da interface de conexão à rede de sistemas fotovoltaicos. Tá? Foi publicada em 2013, bem perto ali da publicação da 482. Tá?
E junto com a 482, ela foi uma norma muito importante para o início aí da geração distribuída no Brasil, porque foi basicamente o que tranquilizou um pouco, principalmente as distribuidoras, na questão de segurança da interface com a rede elétrica. Então, aqui é uma pergunta que se faz, né? Por que tem que ter uma norma técnica para a interface de conexão de sistemas fotovoltaicos? Tá? E a resposta está aqui embaixo. Tá? A norma ela tem que lidar com esses itens, tá? Limite de tensão e frequência, limite de trabalho, né, de tensão e frequência, limite de desbalanceamento de correntes, tá? Qualidade de energia, né, harmônicos, compatibilidade eletromagnética, como o sistema se desconecta da rede, tá? Tanto em termos de segurança como principalmente, que a gente vai ver com mais detalhe, a parte de imunidade, tá? Suporte à rede, né, serviços ancilares e comunicação. Principalmente comunicação de você conseguir controlar remotamente o sistema, o que é cada vez mais importante nesse cenário, né, que a gente tem aí maior participação de geração distribuída fotovoltaica. Então a gente tem hoje no mundo uma quantidade grande de normas, tá? Praticamente cada país mais desenvolvido tem a sua norma, tá? Então, Estados Unidos, os países europeus, cada um tem a sua norma, tá? China, Japão, Austrália, etc. A gente tem também, né, a NBR 16149. Existem normas internacionais, tá? Da IEC. Existem normas regionais, por exemplo, na Europa, na União Europeia tem as normas europeias, tá? Normalmente as normas dos países europeus são elaboradas, né, de acordo com a norma europeia, tá? Então, a gente tem várias normas no mundo que tratam esse tema, né, da interface de conexão à rede elétrica. Muitas delas não só de sistemas fotovoltaicos, mas também de qualquer sistema que se conecta, de geração que se conecta à rede de distribuição. Então, a pergunta que fica é por que uma norma brasileira? Tá? Por que não pega uma norma de outro país e usa aqui no Brasil? Tá? Bom, primeiro que isso não é prática internacional, a gente viu que cada país tem a sua norma, tá? Por mais que, por exemplo, na Europa, que tem uma norma europeia, cada país acaba fazendo a sua adaptação, tá? A Itália, a Alemanha, Espanha, Inglaterra, todas têm as suas normas específicas, o Brasil também não é diferente, tá? E a razão é essa, tá? A gente tem um sistema elétrico aqui no Brasil que tem características técnicas próprias, tá? O nosso sistema é muito grande, né? Um sistema continental, todo interligado. As nossas redes de distribuição também têm características técnicas próprias, tá? A nossa organização regulatória e legal, ela também é própria do Brasil, tá? Isso, não só a parte técnica, mas a parte regulatória também tem impacto, tá? Nessa interface de conexão com a rede. A gente tem aqui também regulamentações técnicas, né? Como o PRODIST, por exemplo, que também tem que ser feita essa adequação. E uma coisa importante também, que às vezes passa batida, é a terminologia. Tá? A gente precisa usar os termos, as palavras que são utilizadas no Brasil, para que tenha um entendimento geral pelo público. Bom, aqui eu já comentei mais ou menos, tá? Aqui a gente tem as normas que foram utilizadas como referência na época, antes de 2013, para a elaboração da 16149, tá? E falar um pouco agora aqui da revisão, tá? Ela também está em revisão, basicamente todas aquelas normas que eu mostrei elas estão em revisão. E o objetivo da revisão, um dos principais objetivos da revisão da 16149, é colocar os requisitos para sistemas bidirecionais. Tá? Hoje a norma basicamente trabalha sistema que gera e injeta na rede. Tá? Então aqui a ideia é que tem os requisitos para ela trabalhar de todas essas formas, né? Você tem armazenamento, gerador fotovoltaico, rede elétrica, inclusive cargas locais. Então, a ideia é ter os requisitos para todas as possibilidades aí de fluxo de potência. Tá? Trabalhar também mais no sentido, e isso o mundo inteiro está fazendo, recursos energéticos distribuídos. Tá? Já falei, atendimento de cargas prioritárias, ajustar também terminologia, os limites também, tá? de tensão, de frequência principalmente. EMC, tá? Também são requisitos importantes que a gente está começando a inserir, né, aos poucos na norma. E um ponto muito importante também, tá, é o ponto de imunidade. Tá? A imunidade ela diz respeito a características do sistema, tá, para suportar distúrbios, principalmente de tensão e frequência da rede elétrica, e não se desligar. Tá? A gente tem casos já no mundo de situações em que ocorreram distúrbios na rede elétrica
e como os sistemas não tinham imunidade, ou a imunidade não era suficiente, digamos assim, entre aspas, os sistemas se desconectaram e isso acabou agravando ainda mais o problema no sistema elétrico. Tá? Então, hoje a filosofia básica da norma, tá, que é uma filosofia de uma época em que os sistemas eles eram mais incipientes, estava começando a coisa, né, tinham poucos sistemas, então a filosofia era mais, deu problema, sai o mais rápido possível. Tá? Então, se a gente vê aqui os requisitos, tanto frequência quanto tensão, a ideia era, chegando nos extremos de tensão e frequência, você sai o mais rápido possível. Tá? Isso serve para um sistema onde você tem pouca penetração, tá, da geração fotovoltaica. Na época também, como eu comentei, principalmente as distribuidoras tinham uma certa segurança numa tecnologia nova, não sabia o que ia fazer, né, o impacto que ia ter na rede. E de imunidade, de fato, a única coisa que a 16149 tem é o requisito, né, de suportabilidade a fundamentos de tensão, tá, o Low Voltage Ride-Through. Que significa que durante um período de tempo, né, quando tem fundamento de tensão, o sistema ele não pode se desconectar. Tá? De fato, esse é o único requisito que hoje tem na norma de imunidade. Então, a ideia é mudar isso e acrescentar, de fato, requisitos de imunidade, tanto para a frequência quanto para a tensão. De maneira que, se você tem tanto sobretensão, subtensão, sobrefrequência ou subfrequência, o sistema ele não se desconecta rapidamente. Né? Ele vai ter um tempo aí, né, que ele vai permanecer conectado, e somente depois desse tempo que ele é permitido, que é permitida a desconexão. Tá? E isso é extremamente importante para um sistema elétrico interligado como o nosso, onde a gente já tem aí uma Itaipu de geração fotovoltaica, tá? Não só distribuída, mas também centralizada. A maior parte é distribuída. Tá? E a ideia é que a gente, nesse ano, talvez até só a geração distribuída já ultrapasse aí, né, o equivalente de uma potência de Itaipu. Bom, eu vou... o tempo aqui já deu, tá? Então eu vou rapidamente passar aqui esses slides, tá? Chegar aqui no último, tá? Que é esses slides seriam sobre o processo de normalização no Brasil, tá? Falar um pouquinho como é que funciona ali na ABNT. Mas o importante destacar aqui, tá? É que antes essas normas que eu mostrei, elas eram dessa comissão de estudo aqui, a primeira, tá? 003082001, tá? Do COBEI, tá? Do Comitê Brasileiro de Eletricidade. Mas recentemente, tá? Em novembro do ano passado, foi inaugurada, tá? Uma nova comissão de estudo especial, a CEE 253, tá? Energia solar. Então, todas essas normas, tá, com exceção da 16690, tá, elas agora fazem parte do escopo da CEE 253. Tá? Então, se alguém tem interesse em participar nesses processos de revisão, é só entrar em contato com a ABNT, tá, e falar que gostaria de participar da CEE 253. A 16690, tá, de instalação elétrica, ela continua nessa comissão aqui, tá, instalações elétricas de baixa tensão. Também, quem tiver interesse, é só entrar em contato com o COBEI para pedir para participar. Tá? Bom, muito obrigado.